esperança de paz ali. Como é que tá hoje? Olha, muita coisa precisaria acontecer para que, assim, é muito complexo resolver questões técnicas e antes de resolver as questões técnicas, teria que existir uma resolução conceitual. Então, eu vou dar uma... Assim, o fator religião precisa ser trazido à mesa. Quando eles conversam entre eles, eu acho que falta um pouco de escutar a parte religiosa que é tão importante, principalmente para o lado palestino, porque Israel não é a maioria que é religiosa, então e os primeiros ministros não são religiosos, no sentido de eles abririam mão de territórios em troca de uma paz. Mas a questão não é essa, a questão é uma questão conceitual que foi criada e educada ao longo dos últimos 100 anos, onde aquela região é vista por parte da população árabe ou parte da população palestina como uma região onde não pode existir uma entidade política que não seja árabe. Tá. Porque aquilo fez parte do mundo árabe e islâmico durante os últimos 1.000 anos, 1.000 e poucos anos. Depois da conquista de Saladino naquela região, e é por isso no que ano eles... 600, no ano 1000 e pouco, depois de Cristo. Então, aquela região, eles foram até Marrocos, chegaram até metade da Espanha, né? E depois foi caindo. E isso é uma narrativa maior. Depois tem outras narrativas. Tem uma narrativa de humilhação. Os palestinos enxergam nos israelenses colonizadores europeus. Não são, mas eles enxergam. Parte da população, 40% da população israelense, judaica, são judeus europeus. 60% são judeus orientais, não são judeus brancos, entre aspas. São judeus etíopes, são judeus iraquianos, são judeus egípcios, são judeus do Iêmen, são judeus do Marrocos, são judeus de vários outros lugares. Então, assim, o que acontece? Existe um conceito de um professor israelense que escreveu um livro chamado Catch 67, que chama Impasse 67, tá? Dá para comprar aqui no Brasil, Impasse 67, que ele fala sobre exatamente isso. Ele fala sobre o fato de eles enxergarem a civilização do Oriente enxerga no Ocidente uma humilhação pelo seu domínio com a Idade Moderna, as navegações e as colonizações. A Espanha, Portugal, França, Bélgica, Inglaterra, dominaram o mundo por centenas de anos. E eles exploraram as outras regiões. Eles dominaram, colonizaram, mataram, expulsaram. Então, eles enxergam no Ocidente um poder de humilhação. Eles enxergam nos israelenses como se eles fossem uma página desse livro. Os europeus que colocaram o Estado de Israel sendo ali. que os judeus estavam fugindo de antissemitismo, os judeus estavam fugindo de perseguição, os judeus estavam querendo ter um Estado para sobreviver, porque eles eram expulsos dos países europeus, eles estavam fugindo desses poderes colonizadores, eles não representavam esses poderes colonizadores. Bem diferente. Eles não estavam indo em nome da Inglaterra, eles estavam fugindo dos ingleses, fugindo dos franceses, fugindo dos alemães. Na sua devida época. Mas essa não é a visão dos caras que E aí, estão quando lá. eles chegam lá, eles começam a se proteger, se armar, enfim, criar milícias para poder se proteger de ataques, etc. e tal. Existia antissemitismo também no mundo islâmico, no mundo árabe, enfim, existia antissemitismo, perseguição aos judeus. Quando eu falo antissemitismo aqui, só para deixar claro, eu estou me referindo a ódio aos judeus, porque existem outros povos semitas, tem muita gente que fala, não, mas os árabes também são semitas. Mas quando a gente fala antissemitismo, eu estou me referindo especificamente aos judeus. Quando eu quero me referir ao ódio a árabes, a gente pode falar islamofobia ou ódio aos árabes. Também existe preconceito com árabes, com muçulmanos, o que é, infelizmente, a realidade em vários lugares do mundo. A gente também tem que combater isso também. Tá? Então, dito isso, os judeus têm medo do antissemitismo. Não de hoje, de muito tempo. E como a criação de Israel gera um monte de guerras ao longo dos últimos 140, 150 anos, o que eles fazem? Eles se protegem e eles enxergam nessa perseguição, nessa guerra, nesses atentados, nesses grupos, nesses movimentos, eles enxergam uma página do livro do antissemitismo. Então, os judeus têm medo.
Os israelenses, por exemplo, têm medo. Como eles têm medo, eles fazem coisas para se proteger. Essas coisas que eles fazem para se proteger fazem com que os palestinos, eu não estou falando agora de todo mundo, estou dando um conceito geral, sentem humilhados. Essa humilhação gera ódio. Esse ódio gera ações. É muito complexo. Essas ações geram atentados. Esses atentados geram medo. Esse medo gera ações para se proteger. E aí cada fica se retroalimentando. Retroalimentando numa bola de neve. O que você tem que fazer? Você tem que dar um passo para trás. E tem que existir uma curiosidade do outro lado, ao que o Mira Goodman, o autor, fala. Uma curiosidade no outro para tentar se colocar no sapato do outro. Polarização. Tentar dar um passo para trás, para tentar ver aonde existe um denominador comum. Ele, no começo do livro, ele fala sobre que nos Estados Unidos, em 94, teve uma pesquisa sobre o que os republicanos acham dos democratas e o que os democratas acham dos republicanos. E aí tinha 30%, 40% de cada lado, tinha alguma coisa que concordava com o outro lado. Hoje em dia, esse número é 7%. Porra. Ou seja... Mas isso é só uma percepção, na verdade. A polarização mundial que existe no Brasil, você vê hoje em dia, tenta falar sobre política no Brasil, não dá. Se você fala uma coisa que o cara não concorda, se é uma coisa, se é outra e tudo mais. Se é fascista, se é comunista e por aí vai. Que não é verdade. Então, assim, existe aqui uma questão que também assola Israel, infelizmente, como qualquer democracia, onde existe uma estagnação política e existe, do outro lado, uma estagnação política interna. Você tem o Hamas dominando a faixa de Gaza, onde moram 2 milhões de palestinos. O Hamas é um grupo terrorista que não reconhece Israel e que tomou o poder em Gaza à força. Não foi democraticamente eleito. Ele foi eleito para fazer um governo com a autoridade palestina. 2 anos depois, 1 ano e meio depois, ele pega o poder em Gaza. Não tem autoridade palestina em Gaza. Eles são armados com foguetes, com armas do Irã, com dinheiro do Irã. Eles miram em civis, eles funcionam como uma milícia armada, assimétrica, não regular. Eles atiram em escolas, atiram em hospitais, eles se escondem os foguetes embaixo das escolas, dos hospitais, das casas dos palestinos. Quem fala não vai preso, pode morrer, etc. e tal. Então, assim, a gente não está falando de uma força militar. Mas eles lutam com o que eles têm. Eles não têm que lutar. Não é a força... É que nem a gente falar aqui que vai ter uma milícia brasileira vai lutar contra algum perigo que o Brasil está enfrentando. É o exército brasileiro que tem que fazer isso. É a polícia brasileira que tem que fazer isso. Não é uma milícia armada. Então, eles são uma milícia, máfia, de verdade. Máfia mesmo. Funcionam como máfia e dominam a faixa de Gaza. O governo palestino na Cisjordânia, que é onde tem mais, 500 mil a mais, tem 2,5 milhões de palestinos, é um lugar bem maior, ele está ao lado do centro, do grande centro onde é Israel, onde moram 5 milhões de israelenses. Então, é uma região montanhosa, estratégica, que é super problemática caso exista lá um grupo terrorista que venha dominar a região. Então, Israel tem um acordo com a autoridade palestina domina 43%, Israel domina 57%, os palestinos, 98% deles moram nesses 43%, eles são governados pela autoridade palestina, que é um governo autocrata, corrupto, eu poderia dizer aí, ditatorial, violento, que mata protestantes nas suas casas. As forças de segurança palestina trabalham, essa mesma força palestina, bem ou mal, trabalha em conjunto aí, coordenando alguma coisa de segurança com Israel. Israel tenta coordenar com eles alguma coisa de segurança. Eles prendem as pessoas do Hamas na Cisjordânia, prendem terroristas da Jihad Islâmica na Cisjordânia e eles tentam manter a calma. E aí não tem eleição. Teve eleição em 2010, não, em 2006 e não teve mais. 16 anos sem eleição. Então, assim, que legitimidade o presidente palestino da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, tem de assinar um acordo com Israel? Vamos dizer agora que ele vai lá, ele chega ao primeiro-ministro israelense e fala, tá bom, vamos lá, aceito Israel existir aqui nessas fronteiras 67, que todo mundo fala, eu vou aqui, então tá, fim do conflito, fim de todas as demandas, eu assino aqui, tá bom, a gente chega aqui num acordo em relação a Jerusalém, não vou entrar agora no detalhe e tal, refugiados vão voltar para o território palestino, as fronteiras, a gente não vai ter exército, assina um acordo de defesa com Israel e tudo mais, tal, né? Aí ele tem 86 anos, ele morre no ano seguinte. Né?
estou desejando a morte para ninguém, mas vamos supor que ele morre. E aí entra um novo presidente palestino e ele fala assim, isso aqui não vale nada, rasga o papel, fala assim, eu não reconheço Israel, a gente demanda tudo agora. Até porque o sistema deles lá não tem estabilidade suficiente para fazer um acordo desse tipo. Não tem nenhuma estabilidade. E aí Israel, como nação... Vocês estão cercados, então, de gente que não gosta de vocês. Não vai fazer um acordo que um pedaço de papel pode significar uma guerra sem fim. E aí Israel tem experiência nisso de ter saído de territórios e ter sido dominado depois por grupos. Em 2000, Israel saiu do Líbano. Israel ocupou o Líbano 18 anos. Na guerra de 82, Israel estava tendo a guerra civil no Líbano, começou em 75, Israel entra no Líbano em 82. Porque a guerra civil no Líbano era um monte de gente contra todo mundo, incluindo palestinos que estavam lá no sul do Líbano. E eles aproveitavam o caos e jogavam foguetes em Israel, morteiros. E aí Israel invade o Líbano, afasta essas facções palestinas, que eram lideradas na época por Yasser Arafat, aquele emblemático líder palestino. Ele vai embora para a Tunísia, mas Israel vai e fica numa zona tampão lá de 4, 5 quilômetros no sul do Líbano. E tinha muito atentado, aí o Hezbollah é criado pelo Irã, que é um grupo terrorista super poderoso e tal, não sei o que está lá, tem um monte de foguete, enfim. Israel decide unilateralmente, sem acordo com o Líbano, sair do Líbano, em 2000. O que aconteceu? O Hezbollah foi até a fronteira, criou um monte de bunker, criou um monte de instalações, colocou foguetes na fronteira com Israel. E aí teve a guerra em 2006. A Israel, obviamente, acho que dissuadiu o Hezbollah em 2006, porque o Hezbollah não esperava a reação de Israel. E, obviamente, mesmo que o Hezbollah tenha 140 mil foguetes, eles não são 5% da força que Israel tem, porque Israel é um exército, eles não são um exército. E aí o Hamas, a mesma coisa. Israel sai de Gaza em 2005. E aí o Hamas domina a região em junho de 2007. E não tem como retomar o controle de Gaza. É isso que as pessoas... E aí eu falo às pessoas, se vocês são pró-palestinos, vocês têm solidariedade com os palestinos, vocês querem que os palestinos tenham uma vida melhor. Eu também quero. Eles possam ir no shopping, eles possam viajar para fora, eles possam comprar um carro, eles possam brincar sem perigo. Quem está impedindo isso de verdade em Gaza? O Hamas. Se o Hamas deixar de existir e voltar a autoridade palestina lá, acabou. Não tem mais cerco, não tem mais bloqueio, não tem mais nada. Não tinha bloqueio antes, por que vai ter bloqueio depois? Porra, é muito complexo. É muito complexo e essa troca aí é uma troca que, apesar de ser melhor, é uma troca meio de merda. Que tu falou que a autoridade palestina é altamente corrupta. E aí, também, né? é super complexo. Então, assim, o que ele fala? O Mira Goodman, ele fala, precisa gerenciar o conflito, fazer acordos específicos e não gerais para melhorar a vida das pessoas e para fazer com que esses acordos construam, pavimentem um caminho para que esse caminho leve a um acordo final. Não há que haver uma ambição agora de um acordo final, porque esse acordo final não vai existir de uma vez só, porque um lado não vai aceitar e o outro lado não quer. Vamos colocar assim, o lado palestino, ele está preso, a autoridade palestina, ele está presa na narrativa que eles mesmos venderam para a população. Então, eles falam de 2 estados, eles falam de um estado palestino, eles falam de reconhecimento de Israel, mas nas escolas palestinas eles não fazem isso. Então, o que acontece? Se eles venderem agora, subirem num palanque agora na Cisjordânia e falar Israel tem direito de existir, os judeus têm direito... O povo não acredita nisso. Não, vão matar o cara, vai ter protesto, vão derrubar o governo e tal. Então, eles não podem falar isso. E eu estou falando uma coisa que não é o André. Eu estou citando agora Khaled Abu Tomé. Eu estou citando um jornalista árabe de Jerusalém, que é muçulmano e que cobre a mídia palestina. E ele falou isso. Está na internet. As pessoas podem procurar o nome dele. Khaled Abu Tomé. Ele fala isso em inglês numa palestra nos Estados Unidos. Ele fala, enquanto a autoridade palestina continuar educando, e ele nem cita o Hamas, porque o Hamas é fora de cogitação. A gente está falando da Al-Qaeda em Gaza, né? O Hamas. Agora... Enquanto a Autoridade Nacional Palestina não começar a educar as pessoas a aceitar que existe uma legitimidade, um povo judeu, uma legitimidade, e que eles vão conviver em paz entre 2 nações, né?
não tem como ele virar e anunciar um acordo diplomático que ele vai estar cedendo, Israel vai estar cedendo. Para eles, Israel tem que ceder tudo, Israel não pode existir e tudo mais. Então, isso é problemático. Existe, claro, as frases diplomáticas que eles falam em inglês para a CNN, lá em Washington, quando encontra o presidente americano, mas tem o que eles falam on the ground, né? Em campo. E no campo não é o que eles falam, dá para ver isso. Ah, mas Israel é perfeita? Não, Israel não é perfeito. Tem radicais, tem extrema-direita, tem extrema-esquerda, tem protesto, tem corrupção, tem um monte de coisa. Israel é um país normal, que nem a França, que nem a Alemanha, que nem a Itália. Tem um monte de coisa acontecendo em Israel, coisas boas e coisas ruins. Mas Israel é um país formado, é uma democracia sólida, tem umas instituições sólidas, muito fortes, democráticas. Israel é uma democracia estável há 73 anos. Então, assim, não é comparável. A gestão, o sistema não é comparável. O outro lado, ele ainda está numa imaturidade política, onde ele ainda precisa sustentar uma narrativa política para continuar existindo. Entendi. Enquanto ele não mudar isso, e com perigo de se mudar, ele pode deixar de existir.